ao vivo para o nosso segundo dia de live. Esse especial aprendendo a gostar de si mesmo, aprendendo a se amar. Os 10 passos para que você alcance esse auto-amor. Inclusive, no devocional de hoje, de Louise Hay, ela trouxe essa mensagem. O relacionamento que precisa melhorar é o seu. Comece por você. Então você que escolheu estar aqui comigo nessa live, pra gente falar, entregar a segunda chave, os 10 passos pro auto-amor, com um olhar mais profundo. Paty, você já trouxe o auto-amor, já trouxe no grupo do WhatsApp, já trouxe em post, já trouxe em stories, mas quantas informações a gente só aprende de verdade pela repetição. Então ontem, fazendo um recapitulado aqui, a gente vai voltar para o primeiro passo, rapidinho, 3 minutos para a gente mergulhar no segundo passo. Mas antes de mais nada, vou perguntar aqui para quem já chegou, as queridas, maravilhosas, que já estão aqui me acenando, uma ótima tarde. Sabe aquele momento nosso, pós-almoço? Pois bem, vamos nutrir aqui o nosso auto-amor. Terezinha, amei que você está aqui. Paty, minha xará. A Aline, Andréia, Terezinha, todas maravilhosas. Vamos lá para o segundo passo. Eu sei que a Terezinha estava no passo 1, Andréia. Coloca aqui para mim, qual que era o passo 1? Que se a gente praticar ele direitinho, não precisa do segundo passo? Não se assuste. Oh, não se critique, pare com toda a crítica. Eu já soltei o segundo aqui, olha só o lapso. Então, se a gente conseguir cuidar da autocrítica, vai ser natural os próximos passos. Então, hoje, a gente vai para a segunda chave, mas o que eu queria dizer que tocou meu coração? Ah, tá rindo, né, Terezinha? Olha só, a pessoa vem para a live já, né? Como que fala? Ao vivo, né? Ao vivo não tem como dar replay. Mas vocês que estão assistindo, um exercício da Louise Hay que fala: eu me amo e me aceito mesmo quando eu cometo falhas, e tá tudo bem. Louise Hay, ela nos trouxe uma forma de a gente acolher as nossas partes, e eu acho muito bacana, que é uma fase de auto-amor. E um parênteses aqui: a pessoa perfeccionista que habita em mim, em outros momentos, estaria se criticando. Olha só, eu já iria pro primeiro passo. É tão comum a gente querer fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, e de repente, né, não é daquela forma, mas eu entendo, é do jeitinho que tinha que ser. Coisas da vida real. Meu filho tem uma excursão sexta-feira e ele tem a carteirinha com a identificação. E ele anda com o quarto meio bagunçado, e eu: filho, arruma aqui, arruma ali. Eu falei: cadê a carteirinha? Nossa, ele começou a entrar num desespero. Ele: eu vou ter não usou a palavra chilique, ele falou: eu vou ficar muito nervoso. Tá? Eu falei: calma, respira, que isso vai aparecer. Ainda bem que eu estou vendo com dias de antecedência pra gente localizar. Resumo, eu entrei no quarto dele, naquela baguncinha, né? Olhei, tá aqui: ai, mãe, puxa, eu tinha colocado ali pra facilitar a minha vida, tal. Falei: então tá, qual que é o aprendizado? Aprendizado que a mamãe falou pra pôr na carteira, e era pra estar na carteira, e tudo bem. Tá, ok, se perdoe. Daqui a pouco ele vem: ai, mãe, você tá chateado comigo? Ai, mãe, você me perdoa? Eu falei, aí eu chamei ele, isso foi agora há pouco. E o exemplo, né, minha gente? O exemplo é o melhor de tudo. Eu aprender, eu aplicar e eu levar isso pra frente. Falei assim: bom, não se critique, filho. Você cometeu um lapso, mamãe, você cometeu aqui 2 falhas. Qual é o aprendizado? Mãe, eu devia ter posto na carteira. Eu falei: então tá tudo bem. O nosso cérebro guardou ali a primeira informação. Ele falou: que eu fiquei com medo de perder, e eu fui, tirei e coloquei no lugar mais fácil. Eu falei: pois bem, aí só que a nossa mente, né, ela só o quê? Guardou que poderia estar lá na primeira, e você deletou. Isso começa na nossa infância, a autocrítica, a autopunição. Então, para vocês que estão chegando agora, já sabem que eu gosto de trazer exemplos reais, porque acontece na casa de vocês também. O marido, o filho, ou no trabalho, o chefe, ou com a gente, né? Quem de nós, às vezes, na correria: eu preciso desse exame. Vou deixar esse exame num lugar fácil, porque eu vou ter consulta tal dia, e já tá no jeito. Só que a vida vai acontecendo, e aí não tá mais naquele lugar original, e a gente esqueceu que deixou no lugar fácil. Vou confessar pra vocês, tem coisas que eu deixei em um lugar fácil, que até hoje eu não sei onde que é esse lugar fácil. Então o que que meu filho falou? Não, vamos pedir pra secretária fazer outra carteirinha. Eu falei: não,
é para sexta, então a gente vai com calma procurar. Só que agora é hora de almoço, mamãe tem live daqui a pouco, então vamos acalmar. Então o que eu quero dizer para vocês? Que a gente aprende técnicas, a gente aprende ferramentas, mas a vida acontece. E a gente está tão habituado no mesmo padrão que isso vai gerando um desgaste. Só que isso é comum, mas não é normal. Não é normal. A Paty tá aqui, minha cliente, ela ouviu um dia eu falar, gente, não normalize uma dor de cabeça ser todo dia. O médico falou que é crônico. Bateu no coração dela isso. Poxa, não é normal eu perder as coisas a todo momento. O que a minha cabeça tá criando ali? Eu vou olhar aqui os comentários, porque para mim é super importante ver o que vocês estão, se tá conectando, se tá fazendo sentido aí na vida de vocês. Não é normal, eu falei pro meu filho, se você tá alguns dias atrás pensando na excursão que era só na sexta, o seu pensamento já tá no futuro. Não, vamos viver o hoje. Hoje a mamãe colocou aqui para fazer um checklist do que a gente precisa. O que a gente vai precisar comprar com antecedência para excursão, os documentos, que roupinha. Porque daí tem a quarta, a quinta, tá tudo tranquilo. Vai para excursão sexta cedo. Então é uma programação. E lá atrás a gente olhou que a carteirinha tava solta na mochila. Eu falei, tira da mochila, põe na carteira. Aí ele colocou e aí na cabeça dele aquela coisa de pensar lá na frente. Então, olhem, se as suas crianças também não estão preocupadas em excesso, copiando, modelando a sua preocupação. E não é à toa que crianças de 12, 13 anos estão tendo crises de ansiedade. Não é à toa que adultos estão neste momento entrando num carro para ir para um trabalho, para fazer uma coisa e tem um surto. O ano passado, retrasado, uma vizinha minha, ela colocou um post, me mandou mensagem de uma menina que saiu do colégio, um colégio particular, que ele é conhecido por ser bastante rigoroso, os adolescentes têm um alto índice de performance para ir para faculdades e tal, só que essa menina saiu do colégio e saiu andando, e foi beirando, aqui a minha cidade tem linha do trem, né? Foi andando até parar em outro bairro, ela foi encontrada à noite, sem saber o que tinha acontecido. Foi investigar, ela já passa com terapia, ela estava se sentindo sobrecarregada, 13 para 14 anos. Então, olha, todas as consequências da falta do nosso amor, que a gente acaba reproduzindo para os nossos filhos, que a gente acaba normalizando. E aí, tipo, toma remédio e pronto, e acabou. Não vou entrar no mérito do remédio, não vou entrar no mérito das coisas, mas começa por nós. Vamos cuidar de nós. Vou olhar aqui para as pessoas que chegaram, partilhando, tá fazendo sentido. A Paty colocou verdade sobre não normalizar, né? Depois das nossas sessões, minha enxaqueca melhorou muito, porque é não normalizar, né? Aconteceu para nos chamar a atenção, tenho certeza. Então a Terezinha tá sendo gentil. Então o que acontece? O primeiro passo é sobre a autocrítica. Então veja bem, comecei a live, eu perguntei qual que era o primeiro passo, por um lapso acabei falando do segundo passo. E agora eu vou entrar nesse segundo passo, expliquei um pouquinho sobre as consequências de quando a gente está vivendo em excesso no futuro, as consequências da gente se criticar, buscando ali uma autopunição. Então eu cheguei, como meu filho é pequeno, com a minha consciência de agora, com o meu desenvolvimento emocional e mental, falei, meu amor, você cometeu uma falha, perdoe-se, não precisa pedir perdão para a mamãe, você entendeu qual que é a lição? Entendi, eu falei, então ok, que bom que a gente tá com a solução. Se a gente ficar no problema, a gente vai ficar se martirizando e remoendo. Eu já percebi que ele tem uma tendência a ser assim. E de quem será que ele foi replicando? De nós adultos, o perfeccionismo, essas buscas. Então eu falei para vocês, eu, Paty, me encontro num lugar de reconstruir a imagem daquela pessoa que era super perfeccionista e me permitir falhar, me permitir acolher, aprender e seguir, ressignificar. Então vamos pro passo 2. O passo 2, com base nesse livro maravilhoso, Aprendendo a Amar a Si Mesmo, de Louise Hay, ele traz a seguinte afirmação: não se assuste. Como assim não se assuste? A ideia é te convidar para não se aterrorizar com os seus medos, com os seus pensamentos negativos que podem ser criados do nada.
Então, quando a gente tá ali, é muito mais fácil a gente trazer pensamentos destrutivos, é muito mais fácil a gente trazer situações terríveis para situações que ainda nem sequer aconteceu. Calma, não é pra gente não ter precaução. O que eu sempre trago assim, o que é importante eu saber, eu vou saber no tempo certo e na hora certa. Não adianta eu ficar mudando de emissora por emissora, de rádio por rádio, para ouvir tudo o que de pior que está acontecendo para eu me proteger. O que a Louise fala nesse passo 2? A gente não vai impedir com que os outros não se assustem. O que a gente vai trabalhar é conosco mesmos. Então, quando eu me amo, eu me trato com carinho, eu me trato com respeito, eu me trato com gentileza. É esse o convite quando ela diz não se assuste. Exemplos da vida real. Eu já trabalhei por muito tempo no corporativo e várias vezes eu passei por isso e meus colegas também. Principalmente eu que trabalhava direto com o vice-presidente, então tocava o telefone, você pode vir na minha sala? Gente, eu já ficava passando um filme. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Quando não, a gente pensa, nossa, vou ser mandada embora. Nossa, sabe, N coisas. Na escola, né? Na escola tava lá, quem é a Patrícia? Nossa, tirei nota baixa, o que aconteceu? Entende o que é o não se assuste? A gente pôr um pior cenário, a gente esperar o pior cenário. Uma pessoa no nosso dia a dia passou e não sorriu pra gente, passou batido. Nossa, tá com raiva de mim, o que eu fiz? Nossa, aí a gente começa a criar historinhas. O não se assuste é para te lembrar que a sua mente ela está tão acostumada com os piores cenários que ela vai pintar piores cenários sem sequer eles existirem. E qual que é o antídoto? Escreve aqui para mim, quem já não pensou no pior numa situação assim? Quando a gente está namorando, o namorado falou que ia ligar e não ligou. Pronto, vai terminar comigo, já não gosta mais de mim. Num relacionamento, né? Chegou, o marido avisa que vai chegar mais tarde. Pronto, já arrumou outra pessoa e tal. Sempre a tendência que a gente procure o pior cenário. E isso vai também para outros lugares. Saúde. Vamos dizer que a gente está fazendo um autoexame, né? Outubro rosa, tô fazendo o meu exame, toque, senti um carocinho. Meu Deus, tô com câncer. E já coloca um negócio lá, tô com câncer, vou morrer, vou ter que arrancar a mama. Cria o pior cenário. Se for um câncer, ele vai ser o quê? Vai ser necessário curar, vai ser necessário ações, médicos, medicamentos, ações. Então, o que eu quero convidar vocês? Para esse pensamento. Isso é um pensamento negativo. Como que eu posso minimizar isso? A Louise convida para que a gente tenha imagens de coisas boas, serenas, para acalmar. Para que a gente possa olhar para a solução. Então, o chefe chamou, ao invés de eu pensar que eu tô indo lá para um cenário para ser mandada embora ou para levantar uma crítica, eu pensar, qual que é o melhor cenário? Ele falar que eu vou ser promovida, é ele dizer que eu vou ter um aumento, é ele me elogiar por o tal relatório que eu fiz. Pode ser isso também, né? Então, eu vou trazer uma imagem de um campo, de flores, de uma praia, uma foto de uma criança, algo que baixe para que eu possa ir lá com segurança. Lembra que a gente também atrai, né? Tem aquela questão da lei da atração. Saúde. Puxa, tá com um carocinho aqui. O que é a melhor coisa que eu posso fazer? Entrar em contato com um médico, agendar uma consulta e posso ligar para uma pessoa querida, uma amiga. Puxa, fiquei um pouco preocupada, tô com esse caroço. Eu tenho certeza que a gente vai acolher. Pelo menos é assim, calma, mas você já viu uma opção médica? Eu posso ir com você? Olha, eu conheço tal pessoa que trabalha com algumas coisas alternativas. Vamos conhecer, vamos olhar. A gente sabe que tem padrões de pensamentos, enfim. A forma que a outra pessoa vai conversar com a gente é a forma que a gente poderia fazer. Vou longe um pouquinho mais também.
Lá na década dos anos 80, quando estourou, né, o problema da AIDS, milhares de pessoas sendo contaminadas e ninguém sabia o que era, e pessoas morrendo, talvez alguns não estivessem aqui nessa época, né, os mais jovens, mas foi assim um momento muito desafiador. A Louise, ela acolheu muitas dessas pessoas e ela escrevia com letras minúsculas. Ela falava: não vou colocar isso com força, não. Isso é um problema, veio para trazer algum ensinamento, vamos passar por isso. É um momento da gente se amar mais, é um momento da gente se acolher mais. Ela era um pontinho no oceano fazendo isso, e uma grande maioria com preconceitos, não pode pôr a mão, não pode chegar perto, eu não sei se isso é contagioso, eu não sei como passa. Pessoas com muito ódio no coração acusando pessoas porque fez isso, porque traiu, porque isso, porque aquilo. Então entrou uma força muito grande. Mas quem que venceu? O amor. O amor vence sempre. Como a Louise fala, existe dentro de nós o grande amor. E muitas pessoas, acompanhando o trabalho da Louise, passando por esse processo, foram fazendo o quê? Olhando para si mesmo. Claro que tiveram pessoas que fizeram a passagem, mas existe um número muito grande que eles participavam da Ray Parade, que ela fazia uma parada mesmo, começou com uma reunião na sala dela, olhando, vamos nos amar, fazendo esses passos, não vamos nos criticar, não vamos nos assustar, vamos visualizar o amor, vamos visualizar a cura. A Louise trabalhou profundamente esses passos, ao passo que muitas pessoas continuaram indo nos eventos, nas palestras dela, e chegava: Louise, eu precisava te contar, eu fui diagnosticada, eu me curei, Louise, olha, eu me aproximei da minha família, Louise, a minha vida mudou. Enfim, são formas de a gente olhar. Então, quando eu falo, não se assuste, evite noticiários, evite estar em rodinhas onde as pessoas estão falando de problemas, de coisas pesadas, é para que a sua energia não baixe. E não significa que é para você entrar no mundo da Poliana, que tudo é maravilhoso. Isso significa que é para a gente trazer um pensamento que o nosso poder pode tanto ir para o bem quanto para o mal. Que os nossos pensamentos, eles sim criam a nossa realidade. Deixa eu diminuir aqui o volume do meu... Aqui. Tanto para a gente atrair, como uma lei da atração, tudo que pode ser bom, quanto não. Basta experimentar. Não acredito, Paty, você está falando um monte de baboseira. Tudo bem, isso também é um pensamento. É o seu pensamento, é a sua escolha de não querer acreditar. Então, eu, lá atrás, era aquela pessoa que acordava cedo, quando eu trabalhava em São Paulo, na minha cidade dá 1 hora mais ou menos, eu já acordava, nem abria o olho e colocava na Band News. Acidente em São Paulo, trânsito de não sei de quantos quilômetros e não sei o que. Eu entrava no fretado, eu ia de ônibus fretado, olhando lá os motoboys caídos. Gente, foi normalizando. E aquilo eu já ia cansada, eu chegava bom, vamos lá. Levanta mais cedo de madrugada, já pega o transporte, já vai pro trabalho, chega 2 horas depois, tendo visto um monte de tragédia, assistido um monte de tragédia. Adivinha como que era a minha disposição pro trabalho? Sim, foi nessa época que eu tinha enxaqueca todos os dias. E eu falava assim, a minha enxaqueca é por causa do trânsito. As coisas dão errado para mim por conta do estresse, porque eu trabalho demais. E na verdade, eu já estava com uma vibração baixa. E para ajudar, eu vivia nesse lugar. E os colegas de trabalho reclamando de tudo, criticando tudo, eu era a 6ª pessoa a criticar. Lembre-se, você vai ser, entre as 5 pessoas que estão próximas de você, você é a 6ª. Olha só, tô falando de uma pessoa aqui que você tá falando nesse momento, e hoje eu quero ser a 6ª pessoa para falar sobre o auto-amor, que sim, podemos curar a nossa vida, que sim, se a gente deixar de se criticar e se a gente praticar mais o auto-amor, se a gente diminuir essa questão de se assustar e pensar só no negativo, eu tô dando um passinho a mais para o meu auto-amor. Quando você traz, então, uma imagem bonita de uma criança, de uma paisagem, de coisas boas, você está diminuindo esse pensamento negativo. A Louise colocava assim, ela pensava num pôr do sol deslumbrante, ela pensava numa cachoeira maravilhosa e lavando e limpando,
E aí ela falava assim, não adianta só pensar e afirmar tá tudo bem no meu mundo. É necessário vibrar, é necessário sentir, é necessário acreditar. Então tocou o telefone, tocou seu celular, chegou uma mensagem, vamos olhar. Vou falar um exemplo bem recente. Semana passada eu recebi meu filho faz atividade física, né, nos sábados, e eles iam ter uma recreação. E recebemos, porque por conta que tinha uma previsão de ter fortes chuvas, tempestades, chegou comunicado no condomínio falando, olha, presta atenção, não deixe nada ligado na tomada, presta atenção. Um monte de gente cancelou tudo. Isso significa precaução. As informações que tiveram que chegar pra gente chegaram. Aqui na minha cidade não aconteceu nada. Eu sei que em alguns lugares, né, principalmente na região da praia e tal, teve umas fortes chuvas, teve ressaca do mar, enfim. Mas aí teve pessoas que falaram assim, nossa, você viu? Fizeram tanto alarde e não aconteceu nada. Calma, tinha uma previsão. Você recebeu uma notícia para você se precaver e, ok, lá nos Estados Unidos eles estão muito acostumados com isso, né? Recente, lá em Tampa, teve furacões, que é comum acontecer todo ano. O que não é normal é que as pessoas fiquem passando fome, que fique todo destruído, que eles fiquem desamparados. Qual que é o preventivo? Tem alimentação, estão protegidos, estão com as casas preparadas, eles têm o basement, ou seja, eu me preparo, mas eu não vou ficar vivendo do que vai acontecer depois. Não vou sofrer, meu Deus, quanto que vai ser de prejuízo, meu Deus, será que a minha casa vai ficar em pé? Então, assim, o que é para precaução? Então, não é que tipo, olha, eu tô com caroço e tira, pensamento mágico, isso não é nada. Não, eu tenho responsabilidade. Eu senti algo diferente, eu vou olhar o que é, eu vou buscar informação antes de entrar num desespero. Fiz uma live sexta-feira, e a Ana Lúcia tocou nesse assunto. Ela teve por 2 vezes. Na primeira ela estava mais assustada, porque ela não tinha conhecimento. Na segunda ela já tinha passado pelo retiro da Louise Hay. Ela já tinha praticado muita coisa, mas voltou. E ela entendeu, voltou porque eu não aprendi a lição. Eu tenho mais coisas aqui para olhar. No caso dela, na mentalidade dela, ela falou para mim, o câncer não foi uma sentença de morte, foi uma sentença de vida. Eu mudei a minha vida, eu melhorei a minha vida no momento que eu comecei a olhar para os meus sentimentos. Infelizmente, essas emoções que não foram olhadas se transformaram numa parte física, já que eu não olhei para ela com carinho, ela veio numa parte física. Então, esse segundo passo é só para que vocês recebam esse convite de pensar que uma notícia, ela não precisa te colocar num lugar de desespero. Se eu entrei naquele desespero, eu vou respirar, eu vou acalmar e vou buscar a solução. Eu não vou fazer parte daquelas pessoas que estão olhando para o problema. Tem uma frase da Louise que eu gosto muito sobre isso. Ela fala, eu não fico procurando resolver problemas, eu procuro resolver e mudar os meus pensamentos, porque quando eu mudo os meus pensamentos, eu não crio novos problemas. Então, sabe, é não olhar para o problema, mas é buscar a solução. E se a gente atrai aquilo que a gente pensa, vamos então fazer agora um exercício, uma proposta. Quando vocês vivenciarem situações que podem trazer medo, preocupação, soube que uma pessoa querida está desempregada, ou dentro da sua casa mesmo, é olhar e acolher. Bom, qual que é o nosso cenário? O que a gente pode fazer com a nossa realidade agora? É olhar para as despesas, é olhar se tem uma reserva financeira. Não tenho, não se alarme. Vamos procurar oportunidades, vamos buscar renda extra, olhar para as economias. É isso que é o pensamento positivo. Olhar, eu estou saudável, eu estou aqui. Nossa, saiu até uns foguinhos aqui, eu não sei o que o Instagram está fazendo, mas eu acho que é válido, né? É olhar para o positivo e não é dizer que está ignorando o problema. Faz sentido? Deixa eu olhar aqui o que vocês escreveram aqui para mim. Ana maravilhosa chegou. Ana lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui a Tatinha maravilhosa. E quando criamos o pior cenário para nos proteger? Se algo ruim acontecer, já estamos preparados. Eu faço muito isso. Terezinha, isso é um lugar de perigo, minha linda. Você sabe que eu estava lendo recentemente um livro
a coragem de ser imperfeito e traz em algum momento esse cenário. A pessoa pode sofrer por antecedência, criar um cenário. Tem duas configurações, e eu amei essa sua pergunta, inclusive eu vou até dar um print aqui para colocar, porque muitas pessoas estão nesse lugar de olhar o que pode de pior acontecer, se protege. Então, eu vou procurar o local desse livro, que eu até marquei, que eu achei aquilo tão impactante. Pessoas que sofrem por antecedência, esperando um pior, e esse pior não aconteceu, mas você já sofreu. Então, mães, olha só, uma história de uma mãe que ela colocou. Isso foi bem recente que eu li. Então, ela estava no carro e ela estava num momento super feliz, com o marido, conversando, as crianças cantando. De repente, ela foi tomada por um medo. Nossa, isso tá tudo muito bom. E ela tinha um medo que, sabe aquele medo que, tipo, quando algo tá muito bom, algo ruim acontece depois? Muitos de nós temos essa crença. E ela falou assim, meu Deus, às vezes eu já vi tantos filmes que tá acontecendo isso, e acontece um acidente e morre todo mundo, ou então só fica a pessoa. E ela começou a entrar num sofrimento. Só o fato de estar vivendo um momento feliz, ela já começou a se sentir triste, com o medo de que alguma coisa acontecesse. Tanto que o marido dela estava andando a 40 por hora, bem devagar, num lugar tranquilo, e ele desligou o carro e ela só olhou assim, ela entrou num looping, que ela pôs a mão assim e falou assim, por favor, vai mais devagar. Ele olhou para ela, amor, eu estou com o carro desligado. Então, Terezinha, se a gente se precaver nesse sentido de pintar o pior cenário, a gente acaba também antecipando problemas, vivendo o futuro. O que é a gente confiar no fluxo da vida? Confiar no fluxo da vida é eu sou, eu faço e eu recebo. Se a gente anda, vamos falar em cada parte da nossa vida, vou pegar aqui o financeiro. No momento que eu entro para um trabalho em CLT, eu sei que eu tenho uma data de entrada, eu não sei a data que eu tenho de saída. E é recomendado que a gente tenha uma reserva da paz de pelo menos 6 meses ou 1 ano. E aí eu vou construindo isso. Isso é diferente, eu não estou pensando no sofrimento. Eu estou pensando que isso é uma reserva e é um cuidado, tá? Eu não estou olhando se eu for mandada embora. Já é uma praxe, né? Se eu empreendo, a mesma coisa. Eu sei que eu vou abrir um negócio, que ele tem um processo, pode ter despesas, um computador que quero. O ano passado aconteceu isso comigo, o meu celular, o meu computador, tudo começou a dar problema e ter que reinvestir. Quando a gente tem um planejamento, a gente sabe que precisa deixar uma reserva, que é importante deixar uma reserva, que aquilo vai depreciar e chegar num momento a gente vai lá e compra. Isso é uma coisa diferente. Vou comprar um imóvel, sei que o imóvel custa X, meu poder de pagar está ok, um cenário A, B, C e tal. Isso é diferente. Agora, nessa questão, tem que tomar muito cuidado, porque uma das histórias, ele colocou assim, puxa, o meu maior medo era se a pessoa que estivesse ao meu lado morresse, minha companheira morresse primeiro que eu. E ele não conseguia viver com esse pensamento ao ponto que ele foi lá e finalizou um relacionamento com medo de ficar sozinho. Sem saber que isso poderia acontecer em 10, 20, 30 anos, ele poderia ir primeiro. E percebe que se a gente se condicionar nessa autoproteção, a gente não consegue. Quer um exemplo bem prático aqui? Nenhuma folha cai de uma árvore se não for o momento dela. Vocês concordam com essa frase? Para mim ela é muito verdadeira. Tudo que acontece foi criado por um pensamento. Um pensamento que virou um pensamento, virou uma palavra, virou uma ação e aconteceu. Essa aliança que eu tô aqui, ela foi primeiro pensada na cabeça de uma pessoa, ele deve ter desenhado num papel e aí foi feito e aí ele se materializou. E esses medos, eles também se tornam reais em muitas vezes. Muitas pessoas falam, nossa, o que eu mais temia aconteceu. Porque o meu pensamento está no pior. E aí, sobre a questão da folha não cair por um acaso, se ela não for. Pessoas
veio uma pandemia em 2020, 2019, né, mais precisamente, pessoas com dinheiro, sem dinheiro, pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com analfabetas e alfabetizadas. Elas foram infectadas. E não estava escrito você vai sobreviver e você não. Teve pessoas que tiveram acesso a muita tecnologia, a medicamentos incríveis, a tratamentos de primeiro mundo. E não sobreviveram. Teve pessoas que tiveram atendimento no corredor ou naquelas que eles fizeram acampamentos de emergência. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, e que estavam nos acampamentos com a mesma condição de saúde, não de equipamento nem de estadia, e que sobreviveram. Pessoas que tiveram 1, 2, 3 vezes, teve pessoas que tiveram 0. Pessoas que tiveram um grande desconforto, pessoas que tiveram 0 desconforto, tiveram o problema e nem sentiram. Você entende que tem coisas que não estão no nosso controle? Uma amiga minha, em 2015, 14, quando eu estava grávida, ela descobriu que ela estava grávida, fazendo um ultrassom de rotina. Ela não estava planejando ter o filho. E o médico olhou para ela e falou assim, olha, o bebê tá com tanto e o seu tumor tá com tanto. Ela, oi? Como assim? Primeiro, ela não queria nem um bebê, muito menos um tumor. Ela estava se preparando para uma viagem para a Europa. Não estava no controle dela. E aí foi lá, bebê e tumor crescendo, bebê e tumor. Tanto que eu lembro que quando ela estava com 7 meses, vocês acreditam em milagres? Hoje eu consigo falar sem chorar, mas eu já chorei muito. Ela estava assim, Paty, eu nem sei se eu faço um parto pro bebê, eu nem sei se eu faço um chá pro bebê, bem consciente, porque eu não sei, vai crescendo um, crescendo outro. E aí foi lá, né, nos exames de rotina, faz o ultrassom, e aí o médico fala assim, ó, o seu bebê tá com tanto. E ela falou assim, tá, e o tumor? Ele, tumor? Não tô vendo nada aqui. Como assim não, doutor? Ele foi olhar, era um médico que naquela data era um diferente, ela estava fazendo no mesmo lugar, sempre com o mesmo profissional, mas aí naquele dia não era o mesmo. Ele foi buscar o histórico e falou, pois é, peraí, deixa eu ver de novo. Olhou, vasculhou, não existia mais tumor. Moral da história, ela levou a gravidez tranquilamente até o final, o filho dela já acabou de completar com 9 anos, depois disso veio uma outra gestação, a segunda filha já tem os seus 6, 7 anos também, e a vida que segue. Então, pessoal, milagres acontecem. Imagina se depois do primeiro filho ela falasse assim, não vou ter mais filho, entrasse, claro que eu tenho certeza que ela tem um acompanhamento, sabendo que desenvolveu algo, mas sabe aquela frase, do nada veio, pro nada volte? Então, hoje é para te dizer assim, a prova real de uma pessoa que recebeu um diagnóstico, nem sabia como era, e foi acompanhando ali, teve que ter muito acompanhamento, muito alto amor mesmo, muita confiança. Isso é plenamente confiar no fluxo da vida. Deixa eu ver, respondi, Terezinha, faz sentido? Então, assim, precaução, no sentido que a gente já sabe do que é importante fazer, como a gente fala, não dar um passo sem ter a segurança, ok, mas para questões de problema, né, por exemplo, vamos lá, eu não sei se é cabível ou não, mas, por exemplo, só porque na histórico da minha família as mulheres tiveram problema de mama, eu vou arrancar a minha? Ou será que tem alternativas de eu olhar? Quando a gente fala de terapias, a própria constelação, essa parte sistêmica, a gente não vai herdar nada se a gente conseguir curar. Quais será que são os padrões de repetição? Eu acredito que a gente cria mais por lealdade do que ser genético. Porque se a gente acreditar que é genético, vai ser genético. Quero falar de uma maneira que é o meu interessante ponto de vista. Eu quero falar de uma maneira que eu acredito que tudo tem uma sabedoria maior. E eu falo com propriedade. Assim, no sentido que, sim, eu vivencio na minha família uma situação de saúde que veio desde que nasceu. E aí, quando a gente aprendeu, puxa, a gente cria os nossos problemas, ele falou, mas e eu? Porque eu já vim assim, com essa situação de saúde, com esse diagnóstico. E aí a Luísa falava assim, bom, tem questões que são além da nossa compreensão. Para quem
para quem acredita na espiritualidade, para quem acredita que tem uma sabedoria maior, que provavelmente foi uma missão, que isso faria parte do nosso aprendizado, de repente é isso que justifica algumas questões de saúde. Então, é olhar com amorosidade como uma oportunidade de aprendizado. É um assunto que pode ser um pouco polêmico, mas como eu falei, eu me amparo no que eu aprendi com Louise Hay, olhando que sim, é possível a gente fazer passos para nos amar mais do jeitinho que nós somos, sem condições. Eu vou me amar do jeitinho que eu sou. Deixa eu olhar aqui o nosso chat. Pri maravilhosa, praticar o auto-amor para mim foi um divisor de águas. Estou uma Ana curada e abençoada para viver a maravilhosa vida que eu tenho. A Ana falou para mim que faz total sentido, que bom. Sol, maravilhosa, boa tarde. Miriam, que gostoso que você tá aqui. A Aline colocou, sim, somos... Gente, eu acho que eu bati a mão aqui e coloquei um filtro, mas não queria não. Também não vou mexer, porque vai que eu derrubo aqui, mas... Que filtro doidão, né? O Bert Hellinger fala, somos mais leais do que livres. E como que a gente se liberta? Autoconhecimento, autorresponsabilidade. Vamos lá. Gente, ô Aline, me conta aí, você que manja dos Paranauê. Agora ele tá colocando filtro sem querer, porque eu só fui olhar aqui numa coisa e acabei botando um filtro. Eu nem sei como põe, nem como tira. Mas vamos lá. Miriam, eu passei por algo na gravidez da minha filha, como uma trinca no útero, não podia entrar em trabalho de parto, eu levei a gestação com tranquilidade e fui até perto do 9º mês e marcamos a cesariana. E hoje, 34 anos depois, estamos bem. Então você vê que a mensagem de hoje, não, Paty, não tá colocando automático, então o que será que entrou esse filtro aqui? Mas bora lá que eu já vou encerrar. Eu quero que vocês... Pensem então, quando vier algo que vai te assustar, chega uma notícia que tem algo terrível para acontecer, uma coisa de questão de saúde, se o seu cliente que você entregou um trabalho, que você entregou uma comida, eu vou pegar aqui a Terezinha, que faz comidas maravilhosas, e aí ela entregou lá umas coxinhas e a cliente ligou na hora. Ai, meu Deus, será que ela vai falar que achou algum cabelo? Ai, meu Deus, será que não estava bom? Ai, será que estava salgado? Pensar. Calma, isso é um pensamento, eu vou atender essa ligação, que essa minha cliente pode me elogiar, pode dizer que me indicou para uma outra pessoa. Então, primeiro, busque uma imagem positiva, tente transformar esse do negativo, não pensar, não, por que eu tô olhando para o pior cenário? Não, eu vou olhar para o melhor cenário. Então, se você conseguir ter essa amorosidade com você mesmo, quando uma amiga te trataria como você trataria uma criança, trate a si mesmo. Finalizar aqui, ó. É importante praticar muitas e muitas vezes. Ame-se o suficiente para não se assustar. Ame-se o suficiente para que você não precise colocar os piores cenários para que tipo, ai, tô no lucro se acontecer isso. Terezinha colocou aqui, mas ficou bom esse batom. Tá falando que tá com batom? Eu devo ter clicado mesmo sem querer, mas já que colocaram esse batom, tá tudo bem. Vamos pegar uma cartinha para hoje? Eu sei que a praxe é da segunda-feira, mas o coração pediu para trazer aqui uma cartinha positiva. A Miriam tá colocando aqui, ó, eu olhei para o melhor cenário e está tudo bem na minha vida e na minha vida da minha filha. Eu tenho uma amiga, eu gosto demais do mantra de Axis, como pode melhorar. Porque se tá bom, melhora. E se tá ruim, melhora também. Então, essa é uma varinha mágica. Então, fiz aqui as minhas coxinhas. Como pode melhorar? A Aline sempre fala isso também. Nossa, ai, Paty, olha, uma situação desafiadora. Daí ela ri e fala, como pode melhorar? Então, são formas da gente enaltecer que sim, não vou olhar para o pior cenário. Cartinha aqui para vocês, mostrei primeiro para vocês, depois para mim. Eu faço escolhas saudáveis e eu me respeito. Respeitar meu ritmo é uma forma linda de demonstrar o amor por mim mesmo. Olha aqui mais um passo, respeitar o ritmo. Quanto mais eu me respeito,
melhor eu escolho os meus hábitos e cuido de mim com muito amor. Vamos ficar então com essa frase da gente se respeitar e ok, que se até hoje, no dia de hoje, eu estava me assustando, procurando piores cenários, me agredindo, pensando que realmente, olha, eu fiz aquilo meia boca, eu tava com sono, tal. Antes da gente se martirizar e se assustar, vamos trazer respeito para nós mesmos e pensar, não, eu fiz o meu melhor. Eu entreguei o meu melhor trabalho, eu entreguei a minha melhor arte para minha cliente, eu entreguei o meu melhor salgado, eu entreguei a melhor massagem. Tô olhando aqui todo mundo que tá aqui na live. A Regina, né? Não sei se ela já saiu, mas ela é mentora financeira. Eu fiz a minha melhor mentoria. Se a gente tem consciência disso, entregando com amor, pode ter certeza, o universo, ele vai te retribuir com esse mesmo amor. Sempre pode melhorar, né? Então, vou finalizar aqui, mandando um beijo para vocês, esperando vocês para o dia de amanhã, para o nosso passo 3. Não pensem que são passos bobinhos, são passos que mudam vidas. A Nara, ela não entrou aqui, mas acho que ela vai olhar depois. Não foi a Nara, foi outra cliente minha, acho que é a Letícia. Letícia tinha colocado, bom, vou ficar colocando o nome, acabo me confundindo, mas ela colocou assim: ai, Paty, eu não tava me sentindo bem. Quando eu entrei na sua live e ouvi o que eu precisava ouvir, até sorri, até coloquei aqui nos stories. Então, compartilha comigo. Fez sentido para você? Valeu a pena ficar comigo essa meia horinha, 40 minutos? Porque amanhã tem mais. E isso vai ser o meu gás para que a minha vida, nesses próximos dias, né? Nesses 10 dias aqui junto com vocês, também evolua para um próximo passo. Gratidão. Lembrando que, pessoal, dá uma olhada no meu Instagram, dá uma olhada no grupo Cura Energia. Amanhã é dia de Reiki. E se você está pronto para um passo mais profundo, 30 de novembro e 1º de dezembro, Retiro Ame-se, Cure Sua Vida. Pode ser para você, pode ser para uma pessoa próxima de você que está nesse processo do auto-amor. Não espere não, aproveite que a gente está no lote 2 e em novembro a gente já vai virar para o lote 3. Então aproveite agora, são poucas vagas. Gratidão, gente. Um beijo no coração. Paty adorou. Paty, tô te esperando no retiro. Aqui, ó, publicamente falando, vem pro retiro. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.